Fala pessoal, tudo tranquilo? Lucas Nied aqui de novo, gente. Hoje vou falar um pouco sobre a tal da criação da Superliga Europeia, né? O papo que tá rolando, ganhou muita força ontem, uma repercussão enorme. E vou falar um pouquinho sobre a minha opinião sobre isso, né? E sobre as consequências e todo esse tipo de coisa. E antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um comentário caso você tenha algo a dizer, tenha alguma sugestão, alguma crítica e avaliar o vídeo com um like ou com dislike e compartilhar com seus amigos, beleza? Bom, para quem não sabe, a Superliga Europeia foi algo idealizado por 12 dos maiores e mais poderosos clubes na Europa hoje, né? Alguns deles, entre eles o Big Six, né? Os 6 maiores da Inglaterra, junto com os 3 maiores da Espanha, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, e os 3 maiores da Itália, né? Milan, Inter de Milão e Juventus. Esses foram os primeiros idealizadores e existe um rumor sobre terem mais 3 clubes fixos entrando aí no meio e cada temporada ter mais 5 clubes convidados nessa disputa, certo? Um campeonato sem rebaixamento, com esses 15 clubes tendo participação fixa e, como eu disse, os 5 clubes convidados. O que eu acho disso? Eu acho particularmente um grande absurdo, é uma manobra hoje que os times estão fazendo justamente para melhorar a receita deles. Eles teriam uma verba aí de 3,5 milhões de bilhões de euros, 3,5 bilhões de euros, para tratar de toda a estrutura e receber como todo tipo de direito de televisionamento, esse tipo de coisa, né? E é um grande absurdo, né? Vamos começar pelo fato de que para esse calendário rolar, teriam que reformular, né? Caso a UEFA concordasse com isso, teria que reformular todo o campeonato nacional dos países, o que seria algo que com certeza atrapalharia os pequenos, tiraria pequenos, os menores, né? Os clubes de fora desse grupinho, desestimularia muito o investimento no futebol nesses clubes, algo assim que centraliza completamente o futebol nesses clubes poderosos e simplesmente a gente sabe que os clubes que criam a maior parte dos jogadores, que fornecem realmente jogadores de qualidade para esses grandes clubes, normalmente são os outros clubes, são clubes um pouco menores, de menos expressão em seus países, né? Acontece muito, muito, muito jogadores criados em clubes menores fazerem sucesso nos maiores, é o mais comum que tem, né? E hoje a gente vê muita desculpa, né, sobre problemas financeiros. Eu vi muita gente falando sobre, pô, mas como é que você quer julgar a criação da Superliga se os clubes estão dando prejuízo vários anos seguidos, tem muita dificuldade financeira no momento. E eu queria dizer que essa, esses problemas financeiros nada mais são do que pura culpa e incompetência dos próprios clubes, tá? Ou você vai me dizer que a Juventus não é culpada pelos déficits que vem tendo feito, por exemplo, um contrato milionário por Rabiot, tendo pago mais de 100 milhões de euros no Cristiano Ronaldo, mais um contrato absurdo. O Barcelona, que ficou aí durante todos esses anos buscando um substituto para o Neymar, pagando mais de 100 milhões de euros em Dembélé, em Coutinho, em Griezmann, contratações que na prática nenhuma vingou da maneira que se esperava. Ou então o Manchester United, que gastou, por exemplo, 80 milhões de libras no Maguire. Então, assim, é complicado você querer argumentar que os clubes precisam dessa liga por questão financeira. O próprio Barcelona, além de tudo, teve um presidente aí recentemente que teve problema com a polícia, né, justamente pelas ações no clube. Então, assim, é muito complicado a gente dizer isso. E a UEFA já se posicionou contra, já mostrou, já indicou algumas punições para os clubes que aderiram ou aderirem a essa Superliga. Algumas punições realmente bem pesadas, ameaçaram até de cancelar a participação dos clubes nessa Champions League de agora. Só que a gente não pode fingir que a UEFA também é a boazinha da história e que, oh meu Deus, eles querem impedir o absurdo que é a Superliga.
porque a UEFA também já vinha se movimentando para fazer com que a concentração de premiações e direitos de transmissão ficasse muito na mão desses grandes, já vinha se movimentando dessa maneira, já vinha negligenciando alguns clubes menores e menos expressivos que mostram muitas vezes futebol de muito mais qualidade, né, como produto comercial, seriam algo muito mais interessante de ser assistido. Vou dar alguns exemplos: Atalanta, Sassuolo, a Real Sociedad, o Sevilha, entre outros clubes que têm demonstrado um futebol muito mais interessante, muito melhor de assistir do que, por exemplo, Juventus, Arsenal, Tottenham e alguns outros aí desse grupo, tá certo? Outra coisa, a Liga vai acabar com toda a magia e expectativa de jogos grandes de verdade, de jogos que acontecem 1, 2 vezes por ano, quando acontecem, né? Ou a gente imagina, né? Por que a gente vai querer ver um Barcelona e Manchester City e ter uma expectativa para isso, se isso vai acontecer todo ano, pelo menos ali 2 vezes? Todo ano, literalmente. Toda temporada. É difícil a gente pensar que isso vai ser realmente um produto tão atrativo quanto é hoje. Os jogos que a gente vê só em mata-mata de Champions League normalmente vão ser jogos totalmente recorrentes, eles vão perder todo o apelo comercial que eles têm. Então, a longo prazo, além de ser uma ideia totalmente antiética, que busca justamente tirar toda a ideia do futebol de clubes menores do que esses gigantes, de clubes com menos poder financeiro, que são sim o que sustentam o futebol na questão de produção de jogadores, na questão de formação de novos talentos, na questão de permitir a experiência do futebol para novos jogadores, para aqueles que realmente demonstram que podem ser artistas desse esporte maravilhoso. Além de tudo isso, eles vão acabar com todo o apelo comercial deles mesmos, né, e diminuindo isso, e a longo prazo eles vão sim, com certeza, perder dinheiro, certo? É terrível, não só para os pequenos, quanto para eles, né? Então, os clubes deveriam ser sim imediatamente tirados das competições, caso isso vá para frente. Eles têm que sentir isso na pele, eles têm que ser punidos por isso. Infelizmente, as instituições que podem ser responsáveis por isso não são exatamente o ideal que a gente gostaria que fosse aquilo que representa o futebol, mas estão aí, e se posicionar contra esse tipo de coisa nesse momento é o correto, né? A liga a liga que não possui nem sequer rebaixamento ou qualquer tipo de punição para aqueles que vão mal numa temporada específica é o auge da covardia e reconhecimento da própria mediocridade dos clubes por saberem que não estão praticando um bom futebol, por não saber que não estão produzindo bons produtos comercial, na sua maioria, com poucas exceções dentro da liga, tá? Não estão produzindo produto comercial tão bom quanto já produziram uma vez, estão sim em decadência técnica, estão sim cada vez produzindo menos jogadores de qualidade, enquanto muitos outros times estão produzindo um futebol melhor, mais bem treinado e com jogadores mais talentosos, né? Então eles vão jogar essa conta da própria mediocridade no bolso dos times menores, vão fazer um campeonato absolutamente covarde, sem rebaixamento, e ainda assim, se eles forem pra frente, isso vai acabar colando, tá? Vai acabar colando porque é muito difícil que as pessoas deixem de assistir, pelo menos num primeiro momento, esses jogos que a gente espera pra ver muitas vezes, né? E como eu disse, a longo prazo é muito possível que isso acabe ruindo, né? E vai ser uma total reconstrução do futebol depois que isso ruir. Isso se acontecer, se isso for pra frente, vai atrapalhar e atrasar muito a evolução do futebol como esporte, como arte, e como produto comercial também, tá? Então, se você está pensando só no comercial, isso é ruim para o comercial. Além de basicamente acabar com boa parte das experiências individuais com o futebol e diminuir muito, muito a formação de novos talentos e o descobrimento de novas possibilidades dentro do jogo e dos jogadores. Tá certo, gente? Então, isso é algo que a gente tem que
torcer muito para que não vá para frente, infelizmente parece que vai. A gente tem que torcer muito para que não vá para frente, que os clubes sejam impedidos de fazer isso e que a gente não precise ver uma desconstrução gigantesca do futebol, porque tudo que a gente não precisa hoje num futebol que tem tudo para evoluir, num esporte que tem tudo para ir para frente, com muita nova contribuição da tecnologia, justamente para ajudar a formação de novos talentos, a gente cria algo que vai tanto atrapalhar a formação de novos talentos quanto acabar com a magia de muitos grandes confrontos. Então a gente tem que dizer não para isso. E essa é a minha opinião, beleza? Dá like no vídeo se você gostou, dislike se você não gostou, faz um comentário aqui embaixo e compartilha para seus amigos para eles saberem o que está acontecendo. Beleza, galera? Tamo junto.